Bem, pessoal, eu fiz um vídeo que deu muita visualização. Na verdade, foi uma pergunta que alguém aqui no canal fez, né? Perguntando assim: Júlio, quais são os primeiros sintomas de doença no rim? O que é que eu tenho que esperar para saber se eu tenho um problema no rim? E eu respondi, falando os sintomas mais comuns, mas me chamou a atenção num dos comentários, né? Que vocês também fizeram, falando assim: Júlio, fale ou explique melhor que a maioria das pessoas não tem sintoma nenhum até ter um quadro já avançado de problema nos rins, né? Mostrando que os rins deles estão fracos. E eu vou explicar para vocês por que você não deve esperar ter sintoma para investigar os seus rins. O que acontece? Existem alguns órgãos que eles têm uma reserva fisiológica muito grande. Ou seja, você começa a ter sintoma quando aquele órgão está muito comprometido e às vezes é um processo irreversível. Esses tipos de órgão que acontece isso, você tem que investigar antes de ter sintoma. E ainda mais quando você tem um contexto de doenças que predispõem problema nesses órgãos. Eu vou explicar para vocês, vai ficar claro e vocês vão ver, né? O rim, o que acontece? Pra você ter ideia, você tem dois rins funcionando, drenando, filtrando o seu corpo, né? Liberando excreta, produzindo xixi, de forma 100%. Você consegue funcionar muito bem, sem sintoma nenhum, você nem sabe que seu rim está ali funcionando e ele está fazendo todo o serviço, né? Em algumas situações, esse rim começa a perder a capacidade. E aí vem o primeiro problema. Porque você tem uma reserva fisiológica tão boa que mesmo que um rim todo pare de funcionar, você continua vivendo bem, sem sintoma nenhum. Para você ter ideia, é até possível uma pessoa doar um rim e ficar com um rim só. Tem pessoas que nascem com um rim só, tem acidente e tem um rim e vai viver a vida dela sem problema nenhum. O grande problema é que quando você tem uma reserva muito boa, existem pessoas que a doença vai prejudicando o rim de forma crônica. Diabetes, hipertensão, uso crônico de anti-inflamatórios, sem orientação médica, pode prejudicar o seu rim. A obesidade, né? Que é uma sobrecarga, um volume muito grande para aquele rim estar drenando, pode dar problema também, né? Todas essas doenças, elas vão consumindo a função dos rins aos poucos e o paciente não vai notando, porque tem uma reserva fisiológica muito grande. E às vezes, quando ele descobre o problema no rim, não tem mais jeito. O médico fala assim, ó, você está com insuficiência renal, a gente vai ter que botar você no aparelho para cumprir a função do rim, enquanto espera um transplante. O seu rim perdeu a função de forma irreversível. E aí, por isso que eu explico para vocês, rim é um dos órgãos que você tem que estar acompanhando com o médico anualmente para ver como está a função dele. Em especial, se você tem alguma dessas doenças que eu citei para você. Se você tem essas doenças, o que é que vai acontecer? O médico vai pedir uma série de exames no sangue, ouvir sua história clínica, ver se a urina está ok, ver se está tendo edema ou inchaço. Esses já são sintomas. Normalmente, quando dá sintoma, é que já tem um comprometimento muito grande dos rins. Nem sempre é irreversível, né? Mas é interessante você descobrir antes de dar o problema. Por exemplo, se você tem diabético, imagine que você já vai ter um comprometimento no rim. Imagine, não estou dizendo que você vai ter. Por quê? Você vai fazer todas as medidas para controlar sua diabetes, porque a diabetes, senão, vai comprometer o seu rim. Se você é hipertenso também, baixar aquela pressão, senão vai ter lesão nos glomérulos, vai ter lesão no rim de forma crônica. Se você baixa a sua pressão, não vai ter esse problema. Eu sou hipertenso, eu tomo remédio todo dia, para justamente essa pressão não estar alta e não estar comprometendo meus rins. E fazer o check-up anualmente. O médico vai pedir os exames da função das excretas que estão ali no seu sangue para saber se seu rim está funcionando ok, tá bom? Então, ou seja, não espere sintomas para investigar o seu rim. Seu rim vai estar na rotina de qualquer médico, se for no cardiologista, no clínico geral, no médico da família. Quando o médico pedir sua rotina anual, vai estar lá as funções renais também para ele avaliar, tá bom? Em especial, se você tem alguma dessas doenças que predispõe, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.